Caminhando com Cristo, Vitor Ferreira, nossa reflexão para esta quarta-feira. Já estamos no capítulo 27 do Evangelho segundo Mateus, né? E esse capítulo, né, ele fala da morte de Judas, né? Depois Jesus questionado por Pilatos, né? Pilatos no versículo 11 do capítulo 27, né? Aí diz assim: e Jesus ficou em pé diante do governador, e o governador lhe perguntou dizendo: és tu o rei dos judeus? E disse-lhe Jesus: tu o dizes. E ele, quando acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Disse então Pilatos: não ouves quantas coisas testificam contra ti? E ele não respondeu uma palavra sequer, de modo que o governador se admirou muito, né? A sentença pronunciada condenou o inocente, né? A verdade é essa, né? Por assim rasgar suas vestes em pretenso zelo, o sumo sacerdote poderia ter sido processado perante o sinédrio. Ele havia feito exatamente o que o Senhor ordenara que não fosse feito. Permanecendo sob a condição e a condenação de Deus, pronunciou a sentença sobre Cristo como um blasfemador. Misericórdia. Ele executou todas as suas ações em relação a Cristo, como juiz sacerdotal, como sumo sacerdote oficiante, mas não com a nomeação de Deus para esse cargo. O manto sacerdotal que ele rasgou para impressionar as pessoas com o seu horror ao pecado de blasfêmia encobriu um coração cheio de maldade. O capítulo 27, no versículo 15, né? Diz lá: ora, o governador costumava soltar um preso durante a festa, quem eles escolhessem, né? Então foi um símbolo isso aí dos últimos dias. A cena na sala de julgamento em Jerusalém é um símbolo do que acontecerá nas cenas finais da história. De um lado, Cristo, de outro lado, Satanás. Você vai ter que escolher. No muro está do lado de Satanás, né? Então o mundo aceitará Cristo, a verdade, ou eles aceitarão Satanás, o primeiro grande rebelde, ladrão, apóstata e assassino. Eles rejeitarão a mensagem de misericórdia em relação aos mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Então nós vamos ter que escolher, e para isso nós vamos ter que estar muito preparados, estudados, porque Satanás vai enganar, se possível, até os eleitos. Não é os eleitos de predestinação, não, mas são aqueles que buscam a Deus e tudo mais, mas de repente faltam a luz capaz de garantir que não vão errar, né? Então temos que pedir a misericórdia do Senhor e temos que estar com embasamento na palavra de Deus, né? Nós temos a palavra de Deus, temos os livros, temos os profetas, né, que nos mostram o caminho, tudo que vai acontecer, né, para que nós não sejamos enganados, tá ok? Então, Jesus, depois de questionado por Pilatos, ele é condenado à morte, né? Tá certo? E no versículo 27, a crucificação, né? Vem que é a morte de Cristo, né? No versículo 32, né? E saindo eles encontraram um homem sirineu chamado Simão, a quem obrigaram a levar a cruz, depois de Jesus a não aguentar mais, né? A cruz que Simão foi forçado a levar se tornou um instrumento de sua conversão. Olha que interessante. Suas simpatias foram profundamente agitadas em favor de Jesus, e os eventos do Calvário e as palavras proferidas pelo Salvador fizeram com que ele reconhecesse que realmente aquele homem era o Filho de Deus, né? Então,
isso que aconteceu. E aí vem a morte de Jesus, né? E desde a hora sexta houve trevas sobre a terra, até a hora nona. E acerca da hora nona, bradou Jesus em alta voz, dizendo: Senhor meu Deus, por que tu me abandonastes? Né? E aí alguns disseram: olha, este homem chama por Elias, né? E pronto. E logo um deles correu, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre e pondo em uma cana, né? Dava-lhe de beber. Misericórdia. Jesus, novamente bradando em alta voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E a terra tremeu e fenderam-se as rochas e os sepulcros se abriram, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados, né? Então, Israel, a presença de Deus é retirada do santuário, né, terrestre. Ao rasgar o véu do templo, Deus disse: não posso mais revelar minha presença no templo do Santíssimo. Um caminho novo e vivo diante do qual não há véu é oferecido a todos, né? Então aquele período do sacrifício e tudo mais, aquilo foi extinto, né? Tá certo? Com a morte de Cristo acabou o sacrifício lá do santuário. O tipo conheceu o antitipo na morte do Filho de Deus. O Cordeiro de Deus havia sido oferecido como sacrifício, né? Porque como é que era feito o pagamento dos pecados lá? Né? Reunia o pessoal, conhecia lá, matavam uma ovelha, levava e tal, tá pronto, né? Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Quem remitiu o sangue por nós foi Cristo. Pagou o sangue de toda a humanidade, de todos os meus pecados, de todos os seus pecados. Cristo assumiu a responsabilidade. E nós temos esse Cristo advogado nosso perante o Pai. Graças a Deus por isso, né? O que nós temos que fazer? Ter a fé em Cristo e a fé de Cristo. Temos que levar a palavra às pessoas, aos nossos amigos, nossos vizinhos, mostrar, recomendar o estudo da Bíblia sem sentimentalismo, uma coisa coerente, racional, entendendo o que está dizendo. A Bíblia se autoexplica, mas temos livros não é de autoajuda no sentido de literal da palavra, livros que ajudam a interpretar isso aí, que dão uma luz menor na luz maior que é a Bíblia, né? Eu vou dar um exemplo, o que eu quero dizer com isso. Você precisa sair, por exemplo, do Brasil, de Natal para Porto Alegre. Então, antigamente, a gente pegava o mapa 4 rodas e fazia ali toda a sequência. Só que quando eu chegava em Porto Alegre, aquele mapa enorme que me mostrava todo o trajeto, eu queria ir na rua X, número 10, ele não me mostrava isso. O que eu pegava? O mapa de Porto Alegre, né? E aquele mapa, então, me dava ali as direções e eu chegava no local, tá certo? Ou seja, esse mapa pequeno de Porto Alegre, ele acrescentava, ele não tirava o valor do mapa maior que é a Bíblia, tá certo? Então, o mapa menor são os profetas, tá? Ok? E cabe a você estudar isso, né? Há uma recomendação que o livro de Daniel e o livro de Apocalipse deveriam ser livro de cabeceira, estudarmos a profecia, porque ali está contido tudo que vai acontecer no final, o que aconteceu e que vai acontecer, porque vai ser repetitivo, tá bom? Só para você ter uma ideia, eu te recomendo Isaac Newton, exatamente, Isaac Newton escreveu sobre as profecias e tem um livro espetacular sobre as profecias de Daniel e Apocalipse. Então você que às vezes, muito negócio de cristianismo, lê esse livro de Isaac Newton, um cientista, uma pessoa de alto nível, tá? Que Deus possa lhe abençoar, abençoar a sua família e te dar capacidade de entendimento da palavra do Senhor. Amém?